À medida que você vai construindo uma consciência de eu sou arquiteta da minha realidade, eu tenho poder para mudar a minha realidade, eu tenho força para mudar a minha realidade, para desenhar e co-criar a minha realidade do jeito que é melhor para mim. Aí você vai saindo dessa consciência de sequestro de uma realidade, essa consciência de eu sou fraco em relação a algo, e vai construindo uma consciência diferente. A consciência de eu consigo resolver, é possível, é permitido para mim resolver, eu sei como resolver. E aí você consegue se libertar daquela situação. Às vezes, a gente está desenvolvendo essa consciência de automestria, porque isso é uma consciência de automestria. Eu sou mestra de mim, eu sou arquiteta da minha realidade. E essa consciência de automestria, que justamente é o nome do nosso programa, não à toa, né? O nosso programa que a gente faz, nosso programa Automestria é o programa que a gente faz justamente para levar essa consciência de que você é arquiteta da sua realidade. Quem é arquiteto? Você quem? Você, eu superior. O ego é quem está nessa posição de eu sou impotente, eu não tenho como resolver. A culpa é dos outros. Só que o seu eu superior é o ser de poder que existe dentro de você. É o ser que muda e que molda a sua própria realidade, que cria a sua realidade. Então você consegue, através da consciência do seu eu superior, que é consciência de automestria, substituir tudo isso e corrigir a sua realidade. E isso se aplica, inclusive, para vícios e doenças. Doenças físicas é a mesma coisa. Primeiro você pensa, mas eu sou impotente, eu não tenho como resolver isso. Eu ganhei isso de presente, eu sou vítima da situação. Eu não tenho como resolver. Aí você vai construindo uma consciência de automestria para você conseguir, através dessa construção dessa consciência de automestria, se entender como co-criador da sua realidade e entender que você fez isso e que porque você fez, você pode desfazer. E aí sim você vai saindo dessa realidade. Por mais difícil que seja a realidade. Às vezes a gente olha e fala, cara, não dá. Era genuinamente do fundo da minha alma. Eu cheguei a acreditar que não tinha como. É quando você perde a esperança. Quando você solta e fala, cara, não tem como. Eu não tenho como resolver isso. Eu acreditei isso em relação a esse vício. Tipo, eu roí as unhas por 29 anos da minha vida. Então, desde quando eu me lembro por gente. Então, você começa a entender que não importa o quão difícil aquilo seja, dá para você corrigir. Desde que você tenha essa consciência de que eu sou o arquiteto da minha realidade. E saia desse lugar de eu não tenho o que fazer. Não tenho como resolver. Existe, há um tempo atrás, uma vizinha minha, ela falou assim, mas eu tô tentando parar de fumar já há alguns anos, e aí eu falei para ela do meu problema que eu tive com as unhas, e ela falou assim, não, mas parar com as unhas é muito mais fácil do que você parar de fumar. Eu falei, não, porque a sua unha e a sua boca estão perto uma da outra. Agora o cigarro você tem que comprar. Ou seja, qual que é mais difícil de se manter o vício? A unha ou o cigarro? Você não tem que pagar nada para roer as unhas. Então, ela falou, realmente. Então, percebe como às vezes a gente relativiza, a gente subestima os problemas, só que a depender da situação em que esses problemas estão colocados, ele é muito grande para aquela pessoa. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa alcoólatra, por exemplo, e pensa assim, mas é só ela parar. Não é só ela parar. Por quê? Porque ela, a própria pessoa, tem que construir uma consciência de que ela pode parar, de que ela tem permissão de parar, de que ela consegue, de que ela é a arquiteta da realidade. E que, portanto, da mesma forma que ela construiu esse hábito, ela pode desfazer ele. Só que é uma consciência que precisa de força para criar, ou seja, força existencial, força de vida, força de vontade mesmo, né? Mas vamos voltar aqui para a família, então, né? Vamos voltar aqui. Então, a gente já falou um pouquinho sobre os totens de família, né? Que os totens de família são pessoas, são seres que literalmente estão ali tentando controlar a outra pessoa, ou seja, pessoas muito controladoras no clã. Ou seja, pode ser um ancestral que acredita que os homens são ruins, e aí toda mulher, toda descendente feminina, essa ancestral vai lá e tenta
tirar os homens fora, né? Ou uma pessoa, sei lá, que está em estado de vingança. Você aprendeu também sobre os papéis sociais, que você recebe muitas engrenagens que são engrenagens tortas, quebradas, e que às vezes a sua missão de vida pode ser refazer uma dessas engrenagens, e que às vezes a sua missão de vida é ressignificar o que é o amor materno, por exemplo. Então, se a sua missão de vida é ressignificar o que é o cuidado, o que é realmente ser cuidado, o que é o amor paterno, o amor materno, pode ser que você esteja, daí 20 gerações, seja responsável por uma vida melhor e mais amorosa para milhões de pessoas. Então, percebe como, às vezes, é só a gente ressignificar. E também você aprendeu que existe no campo coletivo da Terra, coletivo, não é de um indivíduo ou outro, no campo coletivo da Terra, do planeta mesmo, existe uma consciência de que os filhos servem aos pais, ou seja, quem veio depois serve a quem veio primeiro. E essa consciência é uma consciência que ela está sendo modificada agora, ou seja, agora os filhos estão se entendendo enquanto livres e os pais também, através do amor incondicional. Esses pais que desenvolvem o amor incondicional conseguem abençoar os filhos para que eles sejam diferentes, para que eles sejam quem precisam ser, sem a necessidade de serem iguais, né? Porque por muito tempo, por uma questão de sobrevivência, se todo mundo é preconceituoso, você precisa ser também. Se todo mundo rouba, você precisa roubar também. Essa era a consciência, né? Se você fizer diferente, a gente sobreviveu até aqui. Só que agora não. Agora você pode ressignificar isso. Você pode trocar essa consciência por uma nova consciência, que é a consciência de eu me permito fazer diferente. Eu me permito e eu espero que me abençoem para que eu faça diferente, para que eu possa ser diferente, né? Aqui, a fortaleza interior. Eu fui alcoólatra por uns 10 anos em média. Eu consegui parar de beber, tenho consciência de que tudo é possível. Exato, exato. Você construiu consciência de automestria. Então, percebe como foi um aprendizado muito importante para você, assim como as unhas. Eu não me sinto, de verdade, eu não me sinto mal comigo mesma por ter vivido esse processo, no sentido de ter cocriado para mim esse vício. Porque foi através desse vício que eu consegui desenvolver essa mesma consciência que você de que tudo é possível. Ou seja, é possível, dá para resolver. Eu, como arquiteta da minha realidade, consigo resolver. E você aprendeu isso também. Você, como arquiteta da sua realidade, você consegue resolver. Né? E aí, você consegue entender agora como separar e se priorizar, né? Em relação à família. Se priorizar, nada mais é do que você olhar para você e perceber. Primeira coisa, o que eu quero fazer ou viver? O que eu quero fazer ou viver? O que eu acredito ou deixo de acreditar? E aqui, o que eu deixo de fazer ou viver. O que isso daqui significa? Significa que não é sobre o outro, é sobre você. Se os seus ancestrais, eles eram ancestrais que eram violentos, ou se os seus ancestrais eram ancestrais que, sei lá, roubavam, por exemplo, não é sobre eles, é sobre você. Não é sobre o que eles deixam de fazer ou deixam de acreditar, sobre o que eles fazem ou deixam de fazer. Que acreditam ou deixam de acreditar. É sobre o que você faz, o que você quer fazer, o que você quer viver. Ou seja, se você olha para os seus ancestrais e eles todos eram de uma religião, por exemplo, todos eles eram da religião X. E você começa a desacreditar dessa religião X. Percebe como não é sobre eles. Não é sobre eles estarem na religião errada ou não. Porque muitas vezes a gente acaba tentando corrigir os nossos ancestrais, ensinar os nossos ancestrais. Voltar lá e falar, olha, vocês fizeram tudo errado.
Às vezes a gente quer ensinar os nossos pais, às vezes a gente quer ensinar os nossos ancestrais que eles fizeram tudo errado. Só que não é sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer. A vida deles já foi, já acabou. A vida manifesta já foi. Aquela vida especificamente já foi. Eles podem ter nascido ou vão nascer depois numa outra existência, mas aquela já acabou. Não tem como voltar lá e falar: olha como vocês fizeram errado. Olha como vocês eram errados. Não é sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer, o que eles acreditam ou deixaram de acreditar. É sobre o que você acredita, sobre o que você quer fazer. E aí você se desprende da culpa de ser diferente.